como diretor administrativo, gostaria de compartilhar com vocês que uma das maiores dificuldades que a gente tem enquanto uma corporação, enquanto uma empresa, acredito que seja manter aberto os canais para escuta. Quase sempre a gente se limita a ouvir, e ouvir é muito diferente de escutar. E quase sempre, como um ato voluntário, né, a gente acaba se dando satisfeito por isso, por ouvir sem escutar. Eu não sei se por incapacidade corporativa nossa, de outras corporações, ou pior, até mesmo por uma questão de decisão estratégica, a gente acaba não percebendo os incômodos e as angústias que se apresentam nos diálogos, nos gestuais, quando a gente tem contato presencial ou virtual com aqueles que caminham com a gente. Quando intuitivamente notamos algum descompasso, ficamos perdidos quanto ao direito que a empresa tem de intervir no particular da pessoa. Com a consciência de que nós, como empresa, como qualquer outra empresa, deve ser um instrumento de realização de desejos de pessoas e não um fim em si mesmo como empresa, nós todos, como empresa, como pessoas jurídicas, somos simplesmente meios, acredito eu, e não fins. Em mais uma tentativa de abrir e manter os canais de escuta, é que chegamos aqui. Sem maiores pretensões, além de ouvir, tentar escutar, aprender e compartilhar, hoje, o que eu mais tenho a esse respeito são dúvidas. Acho que a escolha do tema esse ano não é para eliminar minhas dúvidas. Espero, só espero, ao menos, que melhor qualifique as minhas dúvidas a respeito desse cenário. Por causa disso, que a gente escolhe o tema e que traz um profissional especializado para falar sobre o tema, para tentar trazer para a gente uma luz do que foi, do que é e do que será esse mundo, dado a experiência que estamos passando dessa pandemia. Eu gostaria de chamar o Dr. Alfredo Simonetti. Boa tarde, pessoal. Este tema da saúde mental, né, na pandemia ou na pós-pandemia, primeiro que eu acho que o termo adequado não é pós-Covid, né? No máximo pós-pandemia, porque a gente vai conviver com a Covid de um jeito talvez não tão numericamente escandaloso, né? Quando você olha a curva de mortos ou de casos, e aí está em 300, você fala assim, tá melhor, já teve em 4.000. Mas acontece que se um desses 300 for seu irmão, vira 100%. Esse é o paradoxo da estatística, né? Quando o 1% lá de chance de uma doença acontecer com você, ela vira 100%. Então, acho que a gente vai conviver durante algum tempo com essa questão da pandemia, ou da Covid. A pandemia vai passar, mas a Covid vai ficar, né? E esses episódios vão nos acompanhar. Então, nós vamos aqui, o que eu preparei foi algumas ideias para a gente conversar sobre a vida, né, na pandemia, na pós-pandemia, a vida pessoal e a vida profissional. Aliás, essa é uma questão interessante, né? Será que existem duas vidas mesmo? Às vezes eu penso que a vida é uma só. A gente é que separa em vida profissional e vida pessoal, mas se você pensar bem, é uma só, né? E o que está acontecendo, o que aconteceu neste isolamento, com a história do home office, o trabalho voltou para dentro de casa, né? A vida profissional se misturou com a vida pessoal de uma forma maravilhosa e terrível, né? Para algumas pessoas foi maravilhoso ficar em casa. Pôde ficar perto do filho, pôde ficar perto da mulher. Para outras pessoas, ou para as mesmas pessoas em outros momentos, foi terrível. A hiperconvivência mostrou que tem hora que a gente não aguenta mesmo quem a gente ama. Isso é normal, tá? Que a gente tem, às vezes, uma idealização dos relacionamentos, como se a gente não pudesse ter raiva de quem a gente ama, ou querer 5 minutos afastado de quem a gente ama, tá? Então, essa história do isolamento, do home office, trouxe o trabalho para dentro de casa de novo. E agora que
a pandemia está arrefecendo, o que é que vai acontecer? Vamos voltar para o trabalho, vai para a rua, vamos continuar no home office, né? Essa é uma questão que, por enquanto, é uma questão. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com isto, mas uma certeza a gente pode ter. Nas relações de trabalho, né, de empresa, de funcionário, vai aparecer um novo tema de negociação, que é a negociação da presença. Geralmente a gente está acostumado a negociar salário, tempo, capacidades, força muscular, mas agora nós vamos ter que negociar presença. Presença vai ser um tema negociado, né? Eu não ouso dizer como é que vai ficar. Ah, daqui para frente as empresas vão voltar, não vão, né? Eu acho que a previsão mais certeira é de que temos um novo tópico de negociação por muito tempo. Porque aquilo que era óbvio deixou de ser. Vou dizer. Ah, como é que você faz um. Como é que você trabalha? Eu vou lá e faço. Não. A pandemia mostrou que você faz sem ir lá. Mas será que é a mesma coisa? Funciona, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que nós vamos entrar numa época de que podemos chamar de a economia dos corpos, né? No sentido de que economizamos os contatos físicos e vamos ter que negociar as presenças. Isso em relação ao home office, né? Porque em relação aos serviços, né, somos atendidos por equipamentos virtuais de uma maneira que você já notou que a presença ou falar com o ser humano está virando um luxo para poucos. Só quem tem contas muito especiais nos grandes bancos consegue falar com o gerente. Nós, réis mortais, falamos com as inteligências artificiais destes bancos, né? Bem, eu queria tocar num assunto que tem muito a ver com essa coisa de se a gente vai voltar a trabalhar no escritório ou se vai continuar em casa, que é dizer que primeiro isso já aconteceu, né? Antes da industrialização, as pessoas trabalhavam em casa. Era na época do pré-industrial, você não tinha o galpão da fábrica. Como é que fazia cadeira? Não era numa fábrica todo mundo fazendo cadeira. Você tinha o mestre, né? Marceneiro que trabalhava em casa fazendo cadeira, a mulher trabalhava, o filho trabalhava, vinham os aprendizes, né? Já foi assim, o trabalho já esteve em casa, não é a primeira vez. Então a gente sabe de algumas coisas na história. E um tema que vai ficar muito impactado, na minha opinião, no pós-pandemia, em relação a se a gente vai continuar trabalhando de casa ou não, é a questão das mulheres. Vocês vão concordar comigo que, de longe, o movimento social mais importante dos últimos 50 anos é o empoderamento feminino, né? O mundo está vivendo uma feminilização no sentido bem amplo. O que tudo isso tem a ver com a pandemia? Quando foi que começou esse movimento do empoderamento feminino? Quando é que a mulher consegue, de fato, um poder social grande? Para mim, não resta dúvida. É no pós-guerra, quando a mulher saiu de casa para trabalhar. A mulher sempre teve força, né? Por exemplo, a mulher sempre teve uma força sobre o homem, que é da questão sexual, da beleza, da sedução, do impacto. Quantas histórias de greve sexual de mulheres ou de cidades, né, de comunidade que as mulheres faziam? No que deu? Em nada. A mulher nunca teve mais poder porque tinha esta força. E olha que é uma força enorme, né? Porque homem é tudo bobo, né? As mulheres sabem disso, né? Para dominar o homem nessa coisa de. A mulher tem duas armas, a beleza e o choro, né? Os homens não sabem lidar com isso, né? E a coisa sexual. Mas aonde isso levou a mulher? Ao longo da história, a mulher teve sempre essa força de poder negar o sexo para o homem, de poder chorar, de poder seduzir, de poder. E ela nunca teve uma mudança social. Quando é que a mudança social ocorre? Quando depois da guerra a mulher sai de casa e vai trabalhar na rua. É quando o braço firme e econômico que ganha dinheiro da mulher ficou forte, o mundo mudou. Enquanto era só a beleza e a mulher não conseguiu mudar. E agora? Com o trabalho voltando para casa, isso vai ter algum? Vai remexer nisto?
Tá bom, os dois estão lá de home office, né? E se o filho chorar, quem é que vai interromper a live para ir dar banho no Heitorzinho? Se o Heitorzinho ficar com febre, qual dos dois vai falar assim, ó, gente, desculpa aí, vou ter que sair mais cedo aqui da live, da reunião, porque, né? Eu não sei responder isso. O que eu estou apontando é que um dos desafios que vem aí com essa história, que essa história de se a gente vai voltar para os escritórios ou ficar em casa, ela é importante por vários motivos. Do ponto de vista econômico, da gestão das empresas, da questão de transferências de custos operacionais com o funcionário em casa, da questão que eu acho que do ponto de vista das mulheres, para o que isso vai impactar nessa autonomia, e também uma questão que a gente não sabe ainda, vocês vão ter que medir, aí eu falo vocês da empresa vão ter que medir a longo prazo, que essa é a produtividade do trabalho no home office é a mesma do presencial. Por quê? Até onde a gente está vendo é assim, o que o virtual oferece? Comunicação, mas não oferece convivência. O que é comunicação? Comunicação, você passa uma informação. Quando se trata de uma questão objetiva, funciona bem, né? Agora, convivência é estar junto no mesmo espaço fazendo nada, né? Que é aqueles momentos. Nem estou falando só do cafezinho, do elevador, do corredor, mesmo do ambiente de trabalho, cada um na sua baia, cada um na sua mesa. Parece que a convivência traz alguma produtividade. Mas isto só estou aqui apontando uma questão que eu acho que vai se colocar no pós-pandemia, que é a volta ou não ao trabalho presencial. Quero falar um pouco do aspecto mental, então, que é o nosso tema, né? Para a gente entender o impacto da Covid na saúde mental, eu vou propor um mapa mental para você raciocinar. Imagine um grande lago, né, ou um gráfico, né, e uma grande pedra cai no meio do lago, provocando ondas para todos os lados. Esta é a Covid. A Covid chegou como uma pedra enorme, né, que desabou e provocou onda para todos os lados. E afetou todo mundo. Né? Não tem ninguém em nenhum lugar, eu acho que pode dizer que não foi afetado. Né? Estamos todos afetados, estamos todos no mesmo barco. Né? Então, bobagem, né? Não estamos no mesmo barco. Não mesmo. Olha só, alguns estão de canoa, outros estão agarrados numa boia de caminhão, outros estão num barquinho à vela, outros estão no iate. Então, não é verdade que estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo lago, mas não estamos todos no mesmo barco. Vou defender meu ponto. Imagine como é pegar a Covid em São Paulo, em São José dos Campos ou em Manaus. É a mesma coisa? Não é. É o mesmo vírus, é a mesma doença, mas não é o mesmo risco de morte. Não é o mesmo sofrimento, não é nem a mesma angústia, porque lá em Manaus você tinha que dizer, será que vai ter oxigênio? Aqui, pelo menos, você vai falar, talvez tenha UTI lá, né? Então, não é. Então, para entender o impacto da Covid, tem que pensar em que lugar do lago você está e a bordo do quê, né? Então, ó, eu dei esse exemplo São Paulo, Manaus. Outra questão do impacto, homem ou mulher, já falei, não vou me repetir aqui, né? Pense, como é ter 20 anos em 2020 ou ter 40, né? Vocês estão mais para 40 em 2020, né? Estou olhando aqui, né? Talvez seus filhos tenham visto. Já imaginou como é a vida de um moleque de 18 anos em 2020? 2 anos sem poder sair para balada, sem poder, né? Como é a vida de uma menina de 17, 18 anos, né? Justo a época que eles estavam precisando experimentar, não é casar, não é ter relacionamento sério, é a época de explorar o mundo. Quando você já tem 40, você já explorou, fez escolhas, está mais quietinho,
Você até pode falar, que chato, não posso ir no restaurante com meus amigos, não posso convidar o outro casal. Isso é nada comparado com o que seus filhos adolescentes estão perdendo. Você já imaginou? Lembre-se aí, vou falar uma coisa que, para mim, um dos melhores momentos da minha vida foram os primeiros anos de faculdade de medicina. Acho que quem fez faculdade vai concordar comigo como era legal. Não é não? Só festa, né? Bebedeira, festa, sonho, né? Liberdade. Agora os professores não vão chamar mais seu pai, né? Liberdade sexual, liberdade política, liberdade. Os adolescentes, tem gente que está há 2 anos na faculdade e nunca pisou lá. É muito diferente o que eles perdem do que você perde de ficar trancado em casa, não poder ir no cinema, não poder ir no restaurante, não poder ir na casa do seu amigo, da sua irmã. Então tem que, é a história do lago, né, do Gra. Pensa, é um mapa mental. Quando eu vou entender qual é o impacto, eu tenho que pensar que ponto do lago, onde é que eu estou, quem está no meio são as pessoas que sofreram. Esses depoimentos dos funcionários que vocês colocaram, esses estão ali onde a pedra caiu, né? Pegaram a doença, perderam pessoas. Essas pessoas, então, elas têm um tipo de impacto diferente de quem não teve ninguém, de quem não perdeu ninguém, né? Então, o primeiro impacto emocional que a pandemia trouxe foi o do cuidado, né? Viramos todos grandes cuidadores, não foi? Cuidamos de nós, pomos máscara, cuidamos do outro, né? Fazemos os protocolos, tal. Mas este cuidado ele tem uma característica que a gente precisa analisar do ponto de vista psicológico, pensando no que ele vai dar em termos de saúde mental. É o cuidado do medo. E o cuidado do medo não é a mesma coisa do cuidado do amor. Tá? Vou fazer aqui um pequeno resumo das emoções para a gente entender. Ó, as emoções servem para alguma coisa, elas têm uma função, tá? Não é uma coisa só para a gente sentir e curtir. Isso é um extra. As emoções vieram para o ser humano como um aparato de sobrevivência. Serve para alguma coisa no mundo físico. A vivência emocional que a gente tem da emoção é um ganho extra. Não foi para isso que a evolução criou as emoções. É para sobreviver no mundo físico. Então, veja bem, ó, o medo. O medo é a emoção do alerta. O medo é um ótimo vigia. É um ótimo alarme. Ele grita, ele fala assim, ei, tem alguma coisa errada. Peraí, o que está acontecendo? Você vai andando na rua. Do lado de lá vem um carinha lá. Né? 3, 4, só assim. E você sente medo. O medo é um alarme. Né? Tem uma doença aí. Opa, vou me proteger. Né? Olha lá, estou ficando sem dinheiro, estou com medo de ficar. Então, o medo é um ótimo aviso, é um ótimo alarme. Mas ele é um péssimo conselheiro. Não é que ele é um péssimo conselheiro. Se você quer entender algo do que está acontecendo, o medo não ajuda você a entender. O medo te ajuda a ficar alerta. Quem te ajuda a entender melhor as coisas, por incrível que pareça, é a tristeza. Quando você fica triste com algo, aquilo te põe a pensar, né? Quando você fica com medo, você fica alerta. Mas você consegue pensar com medo? Pensa nada, você reage sem pensar. Quantas vezes a gente disse assim: ah, se eu for assaltado um dia, não vou fazer isso ou não faço aquilo. Ou, se eu tiver uma notícia que eu tenho uma doença, faço isso ou faço aquilo. Pura bobagem essas coisas que a gente fala. Porque na hora que acontece, você não controla. Aí na hora que o ladrão põe o revólver na sua cara, você mete a mão no revólver, faz uma bobagem, sem pensar, né? Porque não é hora de pensar, não dá tempo, né? Né? Então, o medo, ele tem isso, ele é um ótimo alarme, mas ele não te dá compreensão. Quem dá compreensão é a tristeza. E quem é que dá força para a mudança? Quando você está com medo de algo, você não muda, você no máximo foge. A tristeza também não gera uma muito grande de mudança. Por incrível que pareça, quem gera a mudança é a raiva. Né? Estou falando ódio, violência, estou falando raiva. Quando você fica indignado, alguma coisa, você tem uma energia para mudar. Então, dito isso, assim, o cuidado que a pandemia nos trouxe é um cuidado do medo,
não é o cuidado do amor. Portanto, é um cuidado que às vezes a gente fica apavorado. Eu acho que ele, apesar de eu estar falando isso, quase você pode pensar assim, será que então não é bom o cuidado do medo? Neste momento é, porque a nossa ameaça é real. Eu só estou te dizendo para a gente ter calma com as conclusões que vamos tirar, porque estamos filosofando no meio da ventania. E filosofar no meio da ventania, né, e tomar decisões no medo, entenda que são decisões ad hoc, quer dizer, decisões para este momento, para agora. Se a gente começa a pensar no que vai acontecer no pós-Covid, no pós-pandemia, temos que ir atrás de outros instrumentos, além desta filosofia, deste cuidado do medo, né? Mas eu acho que está certo a gente ter o medo, né? Bom, que mais do ponto de vista emocional? Este cuidado do medo gerou, né? O Tiago, né, no relato dele ali, estava falando da ansiedade. A emoção mais, vamos dizer assim, prevalente que surge em situações de ameaça é o medo, é a ansiedade, né? Ó, as pessoas falam, nosso mundo é um mundo depressivo. Eu penso que a emoção, o problema emocional mais importante que a pandemia trouxe é de ansiedade, né? O que é natural, porque a ansiedade é uma reação diante do medo, né? Então nós temos a ansiedade, e aqui eu queria fazer uma colocação que eu acho importante quando vocês pensam nessa questão de saúde mental, de prevenção, né? Que é a distinção entre sofrimento psíquico e transtorno mental. Especialmente para quem trabalha com gestão, né? Nem estou falando da gestão formal, né, do pessoal de CIPA ou de recursos humanos, estou falando mesmo de um chefe, né, mesmo que você trabalhe com equipe de 5, 10, né? Se a gente consegue fazer essa distinção, às vezes é uma distinção nebulosa, onde termina o sofrimento psíquico e onde começa o transtorno mental. Mas é importante, né? Porque senão a gente confunde e vai achar que qualquer sofrimento psíquico é doença mental, né? E não é verdade, né? O ser humano tem uma resiliência ao sofrimento psíquico muito grande quando ele entende que aquilo tem uma razão de ser, né? Se a gente sofre, mas a gente entende que aquilo tem um significado, a tendência a gente adoecer não é grande. Olha aqui. Crianças, quando levam bronca dos pais porque fizeram algo que ela sabe que é errado, isso geralmente não traumatiza. O que traumatiza é aquela criança que não fez nada. Mas você, pai, está irritado, está de saco cheio, brigou com a mulher, está mal no trabalho, chega em casa e você descarrega no mais fraco, que é o filho. É este tipo de descargo, de violência ou de ameaça sem sentido que provoca traumas. Um exemplo mais dramático: estupros. Sabe quais são os estupros né, de mulheres que mais provocam estresse pós-traumático? Os estupros praticados por membros da família. As mulheres que foram estupradas na rua, por bandidos, por ladrões, ficam mal. Mas o índice de mulheres que desenvolve estresse pós-traumático de estupro é muito maior naquelas que foram estupradas pelo pai, pelo irmão. Por quê? É o inesperado, não esperava, não fazia sentido a pessoa justo que proteger estuprar. Aí você pensa assim, então, mas fazia sentido o bandido? Sim, não é? Estou ferrado, o bandido me sequestrou, bandidos, né? Então, o que eu quero mostrar é que quando os seres humanos têm um significado para o sofrimento, eles adoecem menos. Vai daí que muita gente procura um significado mesmo quando ele não existe. Já viu o que acontece com os pais que perdem filhos em sequestro, em, em bandidos? Qual é o discurso? Qual é a fala dos pais? Ai, meu filho já foi, não vai trazer mais a vida, mas eu só queria agora justiça, que ninguém fizesse mais.
Nós precisamos dar um significado para o sofrimento, porque senão você pira. Então, uma coisa que protege, que mantém a gente no sofrimento psíquico, sem virar doença, são significados. E esses pais e mães de pessoas, ou maridos, esposas, né? Ah, isso é uma violência, mas eu só quero. A pessoa fica o resto da vida dela, faz uma fundação, por exemplo. Tem um menino que morreu dirigindo porque estava embriagado. Aí o pai fundou uma ONG para cuidar de adolescentes que não, para não beber. Com este significado, eu acho que minimamente ele sobrevive com a perda do filho, sem pirar, né? Então, a pergunta que fica quais são os significados que a gente pode tirar desse sofrimento, né, dessa ameaça que a gente está? Mas então, voltando, queria chamar a atenção para esse ponto. Não confundir, né, o sofrimento psíquico com doença mental. Quando é que existe doença mental? Essa pergunta vale $1 milhão, tá? Essa resposta. Não tem. Eu vou dar só pequenas dicas de como é que a gente pode pensar, né? É assim, no sofrimento psíquico, você segue a vida. Você continua trabalhando, amando, cuidando de seus filhos. Quando a vida trava, saímos do campo do sofrimento psíquico para a doença. Isso é Freud. Olha como foi. 1914, época da Primeira Guerra, né? Aí o Freud desenvolvia a psicanálise e tal. Aí, num dos últimos trechos do primeiro livro dele, ele escreve assim: se os meus pacientes conseguirem levar a vida, trabalhar, amar, eu estou satisfeito. Veja que o projeto da psicanálise não era a felicidade. Era que a pessoa vivesse a vida, porque Freud sabia que a felicidade não era um artigo disponível, né? Um dos nossos escândalos agora na pandemia é porque a gente acreditava que tinha direito à felicidade. Aí, como assim? Não posso ir no restaurante, não posso ir ver minha amiga, não posso. A gente fica revoltado. Me roubaram a felicidade. Né? E aí vem a coisa do significado. À medida que a gente entender. Bom, mas o critério o sofrimento psíquico, a vida segue. A doença mental trava. O que tem uma importância para o trabalho enorme, né? É quando a pessoa não é só o trabalho, quando ela não consegue trabalhar, quando ela não consegue se relacionar, não consegue ter os amigos, não consegue amar. Aí a gente está no campo do transtorno mental. E dizendo então que qual é o maior risco? Ansiedade. Só que a ansiedade tem um problema. Ansiedade mantida por muito tempo vira depressão. Ansiedade, ou seja, ansiedade aponta para a depressão, tá? Isso foi resultado de uma pesquisa dos psiquiatras de Harvard. Eles fizeram a seguinte pesquisa. Entrevistaram pessoas que tinham depressão e perguntaram para elas como foi a vida dela nos 10 anos anteriores. E o que eles identificaram é que nos últimos 5 anos antes da depressão, o índice de ansiedade, de transtorno de ansiedade, era altíssimo. O que fez a gente desenvolver esta tese de que a ansiedade aponta para a depressão. E o que é que nós estamos vivendo há 1 ano e meio? Começamos ansiosos, certo? Tudo apavorado, tudo com medo. Se as coisas continuarem como estão agora, já vamos estar deprimindo. Estamos cansados, não aguentamos mais. Estamos de saco cheio. Começamos a baixar a guarda, como alguém falou aí. Então vai ficando mais difícil você se manter nesta ansiedade, com as atividades que o medo produz, que é o alerta, né? Então nós temos essas reações. Como que a gente reage? Ansioso, até uma hora que a gente deprime. Como reagimos? Estamos aonde? Na agitação do voo cego, da confusão? Ou já estamos naquele negócio assim, ferrou, hein? Essa história, descobri que o ser humano não é... Porque a gente estava vivendo uma ilusão, a gente estava de bem com a tecnologia e com o progresso, não estava? O nosso problema antes da pandemia era não ser tomado pelo excesso de tecnologia, né? Ah, não, agora já vencemos as coisas básicas, tal.
A pandemia mostrou que a gente não venceu ainda uma coisa chamada vírus, vírus, bactéria, ainda não tomamos essa guerra. Então, pode ser que a gente esteja assustado nisso, ou que a gente esteja naquela capa do vazio, né? Naquela angústia que você não sabe nem explicar direito, né? Mas tudo isso ainda é sofrimento psíquico, não é a doença, tá? A doença vem quando, a partir desse sofrimento psíquico, porque o sofrimento psíquico às vezes te leva para a vida, para modificar a vida, não é? Se você tiver com raiva, você vai modificar a vida. Se você tiver triste, você vai tentar entender, né? Se você tiver com medo, você foge. Quando é que vem a doença? Quando trava. Quando aquela tristeza vira depressão, quando aquele medo vira síndrome do pânico e o cara não consegue mais trabalhar, quando aquela raiva vira agressividade e você fica, né? Então, acho que esse é um jeito da gente ver essa coisa da doença mental, né? Bom, para terminar, eu queria comentar um pouquinho o que fazer. Mas então tá bom. Então tem todas essas questões, o ansioso vai virando depressivo, a vida trava. Como que a gente pode lidar, se é que é possível, cuidar, né, para diminuir o nível de transtornos mentais de uma comunidade? Seja uma empresa, uma família, o que for. Vou primeiro contar uma experiência e depois mostrar a teoria que explica isso. Vocês devem ter acompanhado que uma das pessoas das classes profissionais que mais foi impactado lá no Lago foi o do pessoal de saúde da linha de frente, não é? Uma coisa é ser um médico de cabelo branco como eu, que não estou na linha de frente. Não posso, não fui. Eu tenho amigos, colegas, tenho mais, na verdade, mais alunos, meus amigos são da minha idade, né? Tenho muitos alunos que estão na linha de frente, que são médicos. E aí, como é ser médico no meio da pandemia, né? Então, assim, nesse mapa mental do lago, a pedra cai em cima de quem adoeceu, né? Logo ali em volta tem o pessoal de saúde. Esses estão estressadíssimos, né? A gente vê angustiados, né? A sociedade se organizou para cuidar desses profissionais, não foi? Fazendo homenagens, né? Falando que eles são heróis, né? Muitos psicólogos se organizaram para atender de graça os médicos, os enfermeiros. Então, tinha redes de atendimento. Acho que essa é uma lição para nós, para o pessoal de recursos humanos, de CIPA, né, uma lição bastante interessante. A gente, pelo menos na medicina, aprendeu bastante com isso. Foi uma frustração, mas a gente aprendeu, né? Então, foi criar uma rede de escuta para esses profissionais. Era de graça, bastava telefonar, tal. Sabe quantos procuraram? Nenhum. Os psicólogos, os psicanalistas ficaram tudo frustrados. Se organizaram, ofereceram para atender de graça. Não vinha médico nem enfermeira. Quem vinha? As pessoas que queriam fazer terapia e não tinha dinheiro que foram. Então, qual é a ideia? Ah, então o médico e os enfermeiros não estão sofrendo tanto. Ah, será? Mas a gente vê todo dia na televisão, eles choram, estão cansados, estão exaustos, a gente conversa com eles, com as famílias, então não bate essas duas coisas, né? Se você tem aqui sofrimento psíquico, muita gente se afastando, médicos morrendo e tal, e você tem aqui uma oferta de escuta, de ajuda, por que não junta a fome com a vontade de comer? Quer dizer, né, a comida com a fome, se está ali, né? Aí a gente foi estudar isso. Primeiro, a gente já sabe que alguns profissionais são um pouco arredios a essa ideia de terapia, né? Me permite, se for preconceito, vocês vão me dizer, mas vocês fazem parte também, né? Médicos e engenheiro. Engenheiro, então, é conhecido por... engenheiro, esse povo não quer saber, não tem nem... Eu não acredito muito nisso assim, né? De engenheiro, não sei, mas de médico, dizer que médico, né? Que médico não se cuida, que médico é assim, que médico não sofre. Aí eu estava procurando compreender este fenômeno, né, de como é que você tem um sofrimento psíquico provocado pela pandemia, você tem uma oferta de graça e não tem procura, né? Aí, falando com uma psiquiatra que coordena uma das redes da USP lá em Ribeirão,
E ela muito frustrada, porque organizou todo mundo disposto, os psiquiatras para atender, e não tinha público. Sabe assim, quando você está morrendo de... Você tem muito amor para dar e a pessoa não quer o seu amor? Era assim que ficaram os psicólogos. Muito amor para dar para os médicos e enfermeiros. E aí eu falei assim para ela, então os médicos não sofrem? Né? Ela falou assim, sofre. Aí ela veio com o relato pessoal dela. Meu pai também é médico. O que eu vejo assim, vai ver como é que eles vão estar daqui a 5 anos. Eles vão ficar desse jeito aí, sem procurar ajuda. Daqui a 5 anos estão tudo neurótico. Eu não compartilho muito dessa ideia. Eu acho que seres humanos têm uma resiliência muito forte, né? Desde, como eu disse, desde que a gente tenha sentido para a dor, a gente suporta. O que é insuportável é a dor gratuita, que a gente não entende. Bom, mas aí assim, o que a gente descobriu com os médicos? Olha que interessante. Aí o Conselho Regional Federal de Medicina fez uma pesquisa. Como é que vocês lidam com o burnout? Como é que vocês lidam com esse estresse? Porque ele existe, então, não é que realmente existe. Perguntaram para os médicos, como você faz para lidar com o seu estresse? Sabe qual foi a primeira coisa que eles disseram que alivia? Dormir. Né? Então, parece que dormir aliviava o estresse dos médicos. E a segunda, beber. O que é um perigo, né? Porque a questão da bebida para aliviar. Então, assim, eu acho que esse é um risco. Né? Categorias de profissionais, mesmo no sofrimento, não têm uma tradição de procura. Mas olha aqui que eu quero terminar com isso, que é uma certa esperança que eu achei muito interessante, que eu falei que eu ia voltar à questão da pausa, porque eu acho que a pausa é um pouco isso que eu vou falar. Não sei se foi de propósito, mas aconteceu e vou mostrar. E o que a gente descobriu nos hospitais que mais ajudava a diminuir o sofrimento psíquico, né? Angústia, medo da morte, medo de se contaminar, raiva, né, dos médicos, raiva do governo que não tinha equipamento. O que mais ajudava a diminuir esse sofrimento todo e não transformar em doença não foi terapia. Foi uma coisa chamada roda de conversa. Ou seja, onde eles conversavam entre eles e um compartilhava com o outro, um falava para o outro: olha, você viu, eu não aguento mais, porque esses. Ai, não tem nem máscara, não tem oxigênio, ou as enfermeiras. Tá vendo? A gente vai se sujar e a gente ganha pouco, e não sei o quê. A roda de conversa entre iguais é o que teve o melhor efeito de manter saúde mental em profissionais de saúde. Eu não sei como é que a gente faz isso amplamente. Nos hospitais, que é a minha praia mais, a gente está criando essas rodas de conversa. Desistimos de ficar marcando sessão de terapia para os... oferecendo sessão de terapia para os médicos, enfermeiros. Já vimos que eles, que nem vocês, têm essa tradição de meio tigrão que não procura ajuda. Não é bem verdade. Talvez a ajuda não esteja adequada, né? E não esteja... E realmente, ó, vou falar assim, se você não acredita em terapia, nem vá. Terapia já é difícil dar certo quando a gente acredita, quando a gente não acredita, então nem perca seu tempo e dinheiro. Deixe seu marido, sua mulher ficar enchendo seu saco. Não, porque você tem que ir para terapia, que não sei o que. Você, ó, o doutor Alfredo falou para você parar de me encher o saco. Quando eu for, né? Então, por que eu falei da roda daqui, da pausa? Quando o Tiago começou a falar, quando vocês mostraram os vídeos, eu sinceramente acho que isso tem um efeito para o grupo melhor do que a minha palestra. Sou sincero. Porque é a roda de conversa entre vocês. E aí, como é que a gente faz isso? Aí cada um pode ser um agente disso. Aumentar o que vocês já fazem. Sabe aquele papo do cafezinho? Aquela coisa do... Então, é aí que a coisa ferra, porque não tem mais cafezinho, né? Fica tudo aqui pelo virtual, como é que faz? Então, um dos problemas do trabalho na virtualidade é que a gente perdeu esse jogar a conversa fora, que, como eu estou demonstrando, não está jogando fora. Então, eu acho que, não sei como que a gente pode fazer isso, mas cada um pode fazer de algum jeito, né? Não sei se tem cafezinho virtual, acho que não está funcionando muito bem, não. Eu já tenho as pessoas que tentam, né? Cada um na sua casa, tomando cerveja, tomando vinho, né? Falando da pandemia. Então, você acredita, você disse que o que resolve são rodas de amigos. Então, pelo que me parece, você defende que, estrategicamente, a superação da pandemia e você evitar maiores sequelas psíquicas referentes à pandemia
estaria dado a forma de a gente retornar aos ambientes de trabalho de maneira organizada e de maneira que permita você dar segurança e que desses ambientes sejam recriados aqueles espaços que nós tínhamos antes. Essa é uma das saídas? Não, eu defendo que a gente vai. Não é a volta ao ambiente de trabalho, são os canais de comunicação, que podem até ser virtuais. Deixa eu dar um exemplo. Nós fomos salvos, na minha opinião, na pandemia da Covid, de uma pandemia de transtornos mentais por causa do celular. Ó, nós não sabemos o que é solidão, viu? A gente ficou reclamando do isolamento. Compare com a gripe espanhola de 1918, que o cara ficava trancado em casa, no máximo chegava livro ou jornal velho. Você ficou trancado em casa falando ao vivo com a sua irmã, com seu pai, com seu namorado, vendo filme, assistindo a televisão dar relatos todo dia. Nós não sabemos o que é solidão. Nós sabemos o que é falta de contato físico. Então, nós já fomos salvos de uma epidemia de depressão e ansiedade maior do que a gente talvez tenha. A minha opinião é que nós somos salvos pela tecnologia, pela virtualidade. Olha isso aqui. Essa live não era possível. Imagine como, né, íamos trocar cartas, telegramas. Não funcionava isso aqui por carta e telegrama. Então, Jorge, o que eu defendo é que a superação virá pela comunicação, pela fala. Já notou que quando não tem mais nada para fazer, quando a situação fica ferrada, o que o ser humano faz? Fala. O que a gente fazia nos velórios? Você fica falando da pessoa, falando. Quando não tem mais nada para fazer, a gente fala. A fala para nós, ser humano, é o nosso grande barco para se segurar lá no meio do lago que caiu a coisa. A fala é mais favorável quando você volta ao ambiente de trabalho físico. Mas eu não estou defendendo isso, porque eu acho que em algumas coisas isso não vai voltar. Por questões históricas, por questões econômicas, por questões de produtividade. Mas isso já vinha, isso não é a pandemia. Essa tendência para o virtual já vinha antes. O que a pandemia fez foi só acelerar. Já existia call, vocês já faziam, vocês, uma empresa que eu estou vendo aí, cada um para um lado, vocês já tinham esses hábitos de fazer reuniões assim, não tinham? Só aumentou, né? Nós, por exemplo, não tínhamos. Eu sou um professor também universitário e um médico. Eu não atendia muitos pacientes virtuais, agora não tem jeito, atendo, e acho que vou continuar meio a meio, né? Então, só queria deixar assim, que eu não acho que é a volta ao escritório, é a abertura dos canais de comunicação não formais, assim, o jogar a conversa fora, por incrível que pareça, é o que tem se mostrado a coisa mais eficaz para diminuir risco de saúde mental na pandemia. O virtual está ficando tão importante que eu acho que nós vamos ter que mudar a classificação dos reinos dos seres naturais. Você tem o mineral, o vegetal, o animal e agora você tem o virtual, que são seres feitos de luz e energia e que passam a ter uma existência. A gente se relaciona com seres virtuais. Então, Elis, eu acho que vai ser uma volta devagar. E eu estou aqui pensando que você está na mesma posição dos psicólogos, dos analistas, que tem que ficar atendendo e pegar o nuance. Eu acho que vale mais treinar isso do que ficar esperando que vai voltar tudo para sua sala. Não vão, não. Eu acho que talvez fosse melhor você pegar o que o povo da terapia está aprendendo. Eu estou chamando isso do divã virtual, né? Que técnicas a gente tem para atender virtual, para se aproximar do efeito melhor possível, porque vai continuar durante muito tempo. Porque tem outra coisa, né? Isso é muito cômodo. É muito bom, a pessoa vai para terapia sem sair de casa, né? Não pega metrô, não pega assim. Para alguns vai ser maravilhoso, né? É o que eu estava falando. A negociação presencial vai ser um tópico empresarial mega importante. Daqui a pouco o cara vai falar assim para você: não, por que eu tenho que ir aí? Antigamente nem passava na cabeça dele isso. Ah, ele tem que sair de São José dos Campos para ir aí. Por quê? Porque era o óbvio, era o natural, era a tradição. Agora, você não vai poder dizer para ele assim: ah, venha porque esse é o único jeito que funciona. Porque ele já descobriu que o outro pode não funcionar igual, mas funciona. Então,
Os professores. Eu vou falar para os meus alunos: você tem que vir na aula. Por quê, professor? Ah, porque é assim que se faz. Não, professor. Mas ó, a gente viu, deu para aprender tal coisa. Tal coisa não dá, então a gente vai na aula, mas essa outra dá, nós vamos aprender à distância. Então vai rolar uma negociação sobre o corpo, sobre a presença. Então eu acho que para nós profissionais de que trabalhamos com seres, né, com esse encontro humano, você é uma delas, eu acho que a gente tem que treinar essa nova forma do atendimento virtual e nos tornarmos bons nisso, porque isso não vai sumir, pelo contrário. Doutor Alfredo Simonetti, gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso evento. E eu vou chamar agora o Kleber Fernandes para encerrar nosso evento. É muito impactante a gente pensar como que a gente começou de forma tão pouco propositiva e tão amadoristicamente há 7 anos atrás com o Safety Pause Day, em 2014, e acompanhar hoje o que foi essa dinâmica toda que a gente conseguiu estabelecer aqui, né? Fiz algumas anotações das falas de quase todos, e para mim 3 palavras ficaram muito nítidas, né? Que foi adaptação, sinais e superação, né? Essas 3 palavras para mim ficaram muito claras do que todo mundo conseguiu colocar para fora, né? Desde os depoimentos da Andresa, do Chitão, de todos, né, que falaram, do Felipe, do Simonetti. E eu queria só reforçar que essa nossa atitude hoje, dentro de tudo que nós estamos vivendo, né? Ou seja, essa interdependência que, para mim, percorre desde do que está na nossa mente, que o Simonetti tão profundamente discorreu para a gente, até essa interdependência percorre a nossa vida, até a vacina que nós temos como ferramenta de combate hoje, os nossos cuidados não medicamentosos que a gente tem por obrigação de continuar estabelecendo, né? Então, esse contato, esse exercício, esse convite à reflexão, que eu acho que é o mais bonito do nosso efeito de hoje, dos nossos efeitos que a gente pode buscar hoje. Que cada um de nós possa refletir mesmo. O fato da gente estar com a tecnologia de novo, né, professor, como o senhor disse, isso tudo que nós falamos aqui, tudo dissemos, está gravado, então a gente a qualquer momento pode ir no YouTube ir lá e falar assim, mas o que quis dizer mesmo que o Alfredo falou lá naquele momento? Nós temos a tecnologia hoje até para isso, né, para rever. Então, eu só queria, então, para encerrar o nosso evento, né, aí agora como organização, deixar os nossos mais sinceros agradecimentos, né, doutor Simonetti, pela presença dele aqui. Nós tivemos hoje alguns clientes, parceiros que tiveram conosco, então agradecer a presença de todo mundo. Dentro das nossas equipes, né, que a gente tem espalhado aí Thaís me ajudou aí, dizendo que nós temos gente participando de Cachoeira Dourada, Campo Verde, Itaí, Petrolina, Paulínia, Paracatu, Não Me Toque, São Paulo, São José dos Campos, Uberlândia, meu Deus do céu. Então, a cada um desses nossos companheiros aí de Cimaenge, que estão espalhados, fica como empresa, de novo, como instituição, a nossa certeza de que cada um de vocês tem um empenho consciente para que por mais 12 meses a gente possa ter os nossos compromissos reforçados de atitudes de segurança para que no próximo Safety Pause Day a gente possa de novo comemorar, de novo refletir sobre o como fazer segurança e, enfim, de novo fazer uma roda de conversa entre iguais, como disse o Dr. Alfredo. Obrigado a todos, então. Um abraço.